Assumindo o controle, vencendo os desejos destrutivos. Esse é o nome da nossa nova série de mensagens, mensagem que nós vamos realizar nos próximos 2 meses, outubro e novembro. Uma série de mensagens que nós queremos fazer para falar sobre essas paixões humanas, sobre esses desejos destrutivos, essas verdadeiras doenças espirituais que nos atingem e tentam com todas as forças destruir a nossa vida. Então, nas próximas semanas, vamos estar falando dessas paixões, dessas doenças, e eu gostaria de encorajar, convidar alguém, um amigo, para estar ouvindo essas mensagens sobre os 7 pecados capitais. Nas próximas semanas, essa série está baseada sobre os 7 pecados capitais, e nós vamos estar estudando nas próximas semanas que para cada pecado capital, existe uma virtude espiritual com a qual podemos combater esse pecado. Estamos fazendo a analogia de que os 7 pecados capitais é como se fosse uma doença e as virtudes espirituais como se fossem a cura para nós. É humano ser contagiado por alguma dessas doenças espirituais, mas nós não precisamos ficar doentes, porque temos a cura providenciada por Deus, que são as virtudes espirituais. Na semana passada, nós falamos sobre o pai dos pecados, falamos sobre o maior de todos os pecados, falamos sobre o orgulho na semana passada. E nós aprendemos que o orgulho, ele nos leva a olhar as pessoas de cima para baixo. Eu já falei semana passada que eu não estou aqui no púlpito de cima para baixo porque eu sou orgulhoso. É uma condição para que todos me vejam, mas não que seja orgulho. O orgulho nos faz olhar as pessoas de cima para baixo, nos faz desprezar as pessoas, nos torna arrogantes, presunçosos, como se não precisássemos de nada nem de ninguém. Nós vimos semana passada que o orgulho, ele foi o primeiro pecado cometido tanto por anjos quanto por Adão e Eva, e o orgulho é tão poderoso que foi capaz de tirar anjos do céu, Adão e Eva do paraíso. Graças ao orgulho, muitos impérios durante toda a história foram destruídos por conta do orgulho, da arrogância dos seus líderes, e ainda hoje muitas pessoas sofrem por conta do orgulho. Nós vimos na semana passada que, por exemplo, não é possível existir casamento e orgulho, porque os dois não convivem na mesma casa. Onde tem orgulho não tem como ter um casamento. Vimos semana passada que não é possível existir igreja e orgulho, porque onde o orgulho está, a igreja sai. Não é possível ter comunhão onde existe orgulho. Não é possível ter amizade onde existe orgulho, porque o orgulho ele é competidor, o orgulho ele é egoísta, ele está preocupado apenas consigo e naquilo que ele pode receber. Nós vimos semana passada um texto de Provérbios 16, 18, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então, vimos semana passada a importância, o poder da força do orgulho, mas vimos também que para esta enfermidade espiritual, para essa paixão humana, existe uma cura que Deus providenciou para nós, que é a humildade. Nós vimos que através da humildade, ela nos leva a enxergar as pessoas não mais de cima para baixo, mas igual. A humildade faz com que enxerguemos as pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar. É a humildade que faz com que nós venhamos a reconhecer o quanto precisamos de pessoas e o quanto precisamos de Deus. Aliás, a humildade, ela nos presenteia com uma promessa de Deus, de 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que diz que sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça a quem? Deus concede graças aos humildes, é a promessa de Deus para as nossas vidas. O orgulho vem para destruir, mas a humildade vem para nos proteger e nos fazer alcançar a graça de Deus em nossas vidas. E nessa noite, dando sequência a esta série de mensagens, eu quero falar sobre um novo pecado capital. Nessa noite nós vamos falar sobre inveja. E para falar sobre este pecado, para falar sobre inveja, peço que você novamente abra sua Bíblia no Salmo 73, que foi o salmo que nós abrimos tempo de celebração nessa noite. Salmo 73. Vamos falar de inveja. 73, 1 a 4. 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 1 a
Salmo 73, a gente vai ler o salmo inteiro para falar sobre inveja. E é o salmo que diz assim, é o salmo de Asaf. Asaf é o autor desse salmo. Asaf, como eu já disse, é um dos principais ministros de louvores do reino de Davi, responsável pela adoração de toda a nação de Israel no tempo de Davi. E este homem dessa grandeza, este homem que escreveu o Salmo 73, Asaf, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Versículo 6, por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso que o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras para saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E olha o que diz Asaf no versículo 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, porque o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que, olha que versículo 17 precioso, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf dizendo, versículo 23, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você pode dizer amém? Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, depois você coloca o seu nome de caneta lá desse versículo. Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Amém? Amém. Que belo texto, não? Graças a Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre inveja. Não vamos cometer inveja. Espero que ninguém cometa inveja. A gente vai só falar de inveja. E é interessante que se eu falar assim agora, você consegue pensar em uma pessoa invejosa? Levante a mão quem conhece uma pessoa invejosa. Acho que todos nós levantaríamos a mão. Eu conheço uma meia dúzia de invejoso. Agora se eu perguntasse assim, quando eu pedi para você pensar uma pessoa invejosa, você pensou em você? Acho difícil. Aí você fala, não, imagina, invejoso eu não, invejoso é o outro. Invejoso é outra, eu invejoso jamais. Inveja é uma coisa que se pratica muito, mas se confessa pouco. Eu particularmente nunca conheci alguém que fala, nossa, estou morrendo de inveja. Eu nunca conheci alguém que admitisse.
inveja? Porque inveja é uma coisa feia você falar que tem inveja, né? Ninguém confessa que é invejoso. Eu, particularmente, nunca encontrei um invejoso assumido. De acordo com o dicionário, a inveja, ela é um sentimento de desejar possuir aquilo que o outro tem. O dicionário vai nos falar que a inveja é o desgosto, ódio ou pesar por conta da prosperidade ou da alegria do outro. O dicionário ainda nos enriquece dizendo que a inveja é a tristeza de não ter o que o outro tem. Isso aqui é inveja. Se a gente pudesse resumir inveja, ela se resume em duas coisas: a cobiça de ter e o ódio de quem tem. Isso é inveja. O resumo de inveja, se você chegar amanhã e perguntar para você, o que você aprendeu na igreja ao domingo? Eu aprendi que inveja é a cobiça de ter e o ódio de quem tem. Tomás de Aquino, que foi um teólogo do século XIII, ele disse que teve um dia que a inveja deu à luz. Ela deu à luz a 4 meninas e um menino. Tomás de Aquino diz que estes são os filhos da inveja. A murmuração, a menina da inveja, a primogênita da inveja. Tomás de Aquino disse que a detração, ou seja, o falar mal, é filho da inveja. O ódio é um dos filhos da inveja. A exultação, a alegria pela desgraça alheia é um filho da inveja. E a aflição pela prosperidade do outro também é um filho da inveja. Para Tomás de Aquino, um teólogo do século XIII, estes são os filhos da inveja: murmuração, detração, ódio, exultação e aflição. Humildemente, eu acrescentaria a essa lista de Tomás de Aquino mais 2 filhos. Para mim, além desses 5 filhos, a inveja tem mais 2 filhos, que é o ciúmes e a cobiça. Em outras palavras, invejoso ou invejosa é aquele que dedica tempo e esforços para falar mal, murmurar, da pessoa invejada. Você reconhece facilmente o invejoso, porque o invejoso, ele vive desmerecendo, destratando e tenta com todas as forças prejudicar a pessoa que no fundo, bem lá no fundo, ele quer ser. O invejoso, ele sente um ódio profundo de alguém que ele gostaria de ser, mas que ele não consegue ou que ele não pode ser. É engraçado porque o invejoso, ele fica extremamente feliz com a desgraça do próximo, mas também fica profundamente triste quando a pessoa invejada está prosperando. É uma mistura de sentimento. O invejoso, ele fica feliz quando a pessoa invejada entra em desgraça, mas fica se corroendo de tristeza e aflição quando a pessoa invejada sobe na vida. Agora, como nós fizemos na semana passada, deixa eu te perguntar: você acha que é certo ter inveja? Você acha certo, tem alguma coisa de bom em ser invejoso, em ser invejosa? Na semana passada nós vimos que no orgulho existe sim um aspecto positivo do orgulho e um aspecto negativo. No aspecto positivo do orgulho, semana passada, nós vimos que o orgulho é positivo quando está falando de respeito próprio, de valor próprio, quando está falando de uma alegria por conquistas pessoais. Nesse sentido, o orgulho é correto. Mas e hoje? Será que existe algo de positivo, de certo na inveja, em ser invejoso? Existe quem diga, não sei se você sabia disso, mas existe quem diga que existe uma tal de inveja branca. Você já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi falar, eu nem sabia que inveja tinha cor, muito mais que ela era branca. Mas dizem que tem uma tal de inveja branca, que é assim, ó: você olha uma pessoa, e aí você fica invejando tudo aquilo que aquela pessoa tem, e aí você se esforça para tentar alcançar o que aquela pessoa é e tem. Essa é a inveja branca, porque ela te levou a melhorar de vida. Eu discordo completamente disso. Eu discordo de que inveja tenha cor e discordo também de que possa existir algo de positivo que venha acrescentar no que diz respeito à inveja.
Diferente da semana passada, hoje não. Hoje não existe nada de positivo, nada de construtivo na inveja, porque tudo que vem da inveja é destrutivo. Tudo que vem da inveja é para acabar com a vida. O que existe, nós precisamos aprender a diferença é inveja e admiração. São duas coisas diferentes. Eu posso olhar para uma pessoa e querer ser igual àquela pessoa, ou ter aquilo que tal pessoa tem porque eu admiro. Porque aquela pessoa, ela se torna um referencial para mim de alguém bem-sucedido. Isso é admiração. Olhar para alguém que me faz ser melhor, que me leva a ser mais ambicioso. Aliás, ambição é correto. Ambição não é errado ser ambicioso. Pelo contrário, errado é não ter ambição na vida. É certo ser ambicioso. O que é errado é ser ganancioso. Porque o ambicioso, ele quer o melhor. O ganancioso, ele quer o melhor só para si e que não sobe nada para ninguém. Então é correto você olhar para alguém e ter admiração. E essa admiração te fazer crescer. Por exemplo, eu olho para alguém que tem que me aparenta ter um bom relacionamento com o Senhor e eu falo, eu queria ser igual a essa pessoa. Eu olho para uma família bem estruturada, eu falo, poxa, eu queria que minha família fosse assim. Eu olho para uma pessoa generosa e falo, eu queria ser tão generoso quanto essa pessoa. Eu quero ter um melhor emprego. Isso é correto, isso é admiração. Agora, o contrário disso, na contramão disso vem inveja. A inveja, ela não apenas nos faz querer ser como o outro e chegar aonde o outro chegou, como também, disfarçadamente, ela nos faz torcer para que o outro perca tudo o que tem. Essa é a diferença. A admiração me faz querer ser igual, é construtivo. A inveja é destrutiva. Eu quero chegar lá onde ele chegou, onde ela chegou, e tomara que ele perca tudo, tomara que ela perca tudo para que eu possa estar por cima. Na semana passada nós vimos que o orgulho nos faz olhar as pessoas de cima para baixo. A inveja é o contrário. A inveja nos faz olhar as pessoas de baixo para cima. E é engraçado que a inveja, ela nos aponta uma falta. A inveja nos faz olhar as pessoas de baixo para cima e nos aponta uma falta. Ela diz, está faltando algo para você ser feliz. Falta algo na sua vida para você ser melhor. Aliás, você poderia ser bem melhor do que você é. Olha aquela pessoa, está te faltando alguma coisa. E aí, essa distância que a inveja nos faz ter, ela gera em nós um sentimento de inconformismo. Peraí, inveja, é verdade. Por que o outro tem e eu não? Por que a outra é e eu não? Não é justo isso. E aí então esse inconformismo começa a gerar um ódio. Bom, se eu não tenho, e se eu não consigo, o outro também não pode. Se eu não sou e não tenho, ela também não pode. Ela também tem que perder todas as coisas. A inveja, ela estabelece uma linha de medida que nos diferencia, nos distancia de algumas pessoas. E essa distância nos faz sentir menos valiosos, menos preciosos ou menos importante que outras pessoas. A inveja diz que eu preciso acabar com essa diferença. A pessoa está distanciando muito. Eu preciso chegar lá. E aí então o que fazemos? Compras, buscamos aparecer mais, trazer evidência para diminuir essa distância. E se não é possível diminuir essa distância, começamos a torcer contra, para que a pessoa perca tudo que ela tem e seja destruída. Sabe o que eu achei mais interessante essa semana, falando sobre inveja e me preparando para pregar essa noite? Essa mensagem está pronta desde terça-feira. E desde terça eu estou remoendo essa mensagem, estudando e pensando nela. E sabe o que eu achei mais interessante essa semana, pensando na mensagem? É que a inveja, ela é o pecado da proximidade. Repita comigo, por favor. A inveja é o pecado da proximidade. Você decorou isso aí, você já decorou a pregação inteira. A inveja é o pecado da proximidade. Ou seja, a inveja, ela me faz pensar
no que teoricamente eu poderia ser ou poderia ter. É algo que está próximo de mim. Eu não vou ter inveja, por exemplo, de algo distante, de algo que está fora da minha realidade. Você nunca vai ouvir uma mulher falar assim: nossa, eu tenho uma inveja do Neymar, queria jogar bola igual ele. Acho que você nunca vai ouvir isso, porque jogar bola igual o Neymar é algo que está distante do universo feminino. A inveja é um pecado da proximidade. Mulheres, me ajudem aqui, por favor, mulheres. Falem em nome de uma mulher bonita, que não seja minha esposa. Uma outra mulher bonita, uma artista bonita. Falem em uma artista bonita. Qualquer uma. Ana Hickman. Você nunca vai ouvir um homem chegando no salão de cabeleireiro: nossa, que inveja da Ana Hickman, você faz a sobrancelha igual a dela? Você nunca vai ouvir isso, porque inveja é um pecado de proximidade. Eu espero que não, né? Eu espero que homens, vocês que me assistem, não cheguem com inveja no salão de cabeleireiro, querendo as sobrancelhas igual a da Ana Hickman. Porque a inveja, ela é o pecado da proximidade. E é interessante que a inveja, ela não vai nos atingir nos pontos fracos, nos pontos de desinteresse nosso. A inveja, ela vai nos atingir naquilo que nós pensamos que poderíamos ser, ou aonde poderíamos chegar. A inveja, ela é o pecado da proximidade. Um outro exemplo de inveja, como que a inveja é o pecado da proximidade. Tentem imaginar essa cena. Duas mulheres numa festa. Outras mulheres, não vocês, tá? Pensem em outras duas mulheres numa festa. Duas mulheres conversando. Aí uma mulher fala para outra assim: nossa, você viu o sapato dela? Aí a outra fala: sapato? E aquela bolsa? Aí ela fala assim: é impressão minha ou ela emagreceu, hein? Mas até aqui está no campo da admiração. Até aqui é admiração. Aí chega o vírus da inveja e infecta as duas. O sapato é bonito, mas não combina com ela. Aí a bolsa ela nem sabe combinar com o sapato. E esses quilos que ela perdeu, espero que ela não encontre em dobro, né? Porque já pensou? Aqui se aplica aquele ditado, né? Quem desdenha quer comprar. Outro exemplo de inveja, do pecado da proximidade. No outro canto da festa agora, dois homens. Não vocês, homens que me assistem. Outros dois homens. Cara, você viu aquele carro que ele comprou? Carro? E aquele relógio lá? Fiquei sabendo que ontem ele acabou com o jogo, hein? Você ficou sabendo? Até aqui, tá no campo da admiração. Aí chega o vírus da inveja e infecta os dois homens. O carro é bonito, mas eu espero que ninguém passe um prego arranhando a lataria. Seria uma pena, né, que arranhasse. Ou se roubassem, poxa, que pena que se roubassem esse carro dele. E o relógio? Deve ser do Paraguai esse relógio. Deve ser do Paraguai, não é prestar não, olha, todo torto. Bom, eu espero que semana que vem ninguém quebre a perna dele, né? Na dúvida, não vamos nem tocar a bola para ele. Vocês conhecem a parábola do ganancioso e do invejoso? Aqui nesse caso se aplica a parábola do ganancioso e do invejoso. Diz a história que o ganancioso e o invejoso compareceram diante do rei. E o rei disse o seguinte: eu vou dar o que um de vocês me pedirem, com uma condição: o que eu der para um, eu vou dar em dobro para o outro. Apenas um de vocês vai me pedir, e o que eu der para um, eu vou dar em dobro para o outro. O ganancioso pensou: eu não vou pedir nada, porque se eu pedir e ele der em dobro para o invejoso, eu sou ganancioso, eu quero tudo para mim, eu não vou pedir nada não, pede você, invejoso. O invejoso pensou, ele falou assim: não, mas se eu pedir algo e o rei der em dobro para ele, eu vou ficar com inveja, porque eu queria ter mais, eu não vou pedir nada. E ficou nessa empurra: quem vai pedir, quem vai pedir? E o rei falou: e aí gente, quem vai pedir? Aí o invejoso falou assim: tá bom, eu peço. Ô rei, você pode furar um olho meu? Ai, a inveja é triste, gente. Tem gente que é tão invejoso
que prefere ter um olho furado do que o outro tenha dois bonitinhos e funcionando. A inveja é um pecado da proximidade. A inveja, ela nos faz pensar que o outro está distante de nós e que essa distância tem que terminar e que se ela não consegue terminar, que o outro morra, perca tudo o que tem, porque não pode existir essa distância. Ela começa com simples e singelo desejo de ter ou ser como o outro. Mas na medida que vai avançando e essa distância vai aumentando, ela começa a nascer um desejo de destruição, de acabar com quem tem. E a Bíblia é repleta de exemplos nesse sentido, do quanto que a inveja é destrutiva. Se você quiser acompanhar comigo, o primeiro caso de inveja da Bíblia está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, o primeiro caso de inveja na Bíblia. A história de dois irmãos, aliás, o primeiro assassinato na terra acontece por causa de inveja. Gênesis capítulo 4, o texto dos dois irmãos, Caim e Abel. Gênesis 4, 3, diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O primeiro homicídio na terra acontece por inveja. Caim traz uma oferta para Deus dos frutos da terra. Abel traz para Deus o principal do seu rebanho, das suas ovelhas. E diz a Bíblia que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou Caim e a oferta de Caim. Muitos pesquisam o que acontece aqui, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, mas perceba no versículo 4 e 5, diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O problema não está na oferta. A questão aqui não é que um trouxe ovelha, um animal, e outro trouxe frutos. O problema é o coração. Abel faz com um desejo de conhecer mais a Deus, de agradar a Deus, e Caim faz por obrigação. É o que diz o versículo 6. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A questão não é a oferta, a questão é o coração do ofertante. Caim está com o coração dominado de pecado e traz uma oferta desta forma. A oferta dele não é aceita, a de Abel é aceita. Caim fica com inveja de Abel. E o que acontece? Caim mata o seu irmão por conta de inveja. Um outro exemplo bíblico de inveja, José e os seus irmãos. José tem um sonho em Gênesis 37. Deus traz uma revelação para José. E José conta para os seus irmãos o sonho que Deus deu para eles. E ao invés dos seus irmãos ficarem felizes por aquilo, ao contrário, seus irmãos ficam com uma profunda inveja. É o que Lucas diz em Atos 7:9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Os irmãos de José não podiam conviver com alguém que estava sonhando mais com eles. Como a distância era muito grande, é mais fácil matar José por inveja do que também sonhar, do que também se entregar a Deus. O outro caso de inveja bíblica, Saul e Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, Davi está voltando da guerra e as mulheres de Israel resolvem cantar um novo hit, uma nova música do momento. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Quando Saul ouviu isso, ele fica indignado. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse:
Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? Apenas milhares. Apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi, porque não bastava milhares, precisava de dezenas de milhares. Não bastava ser admirado como rei, precisava ser admirado mais que Davi. E é engraçado que o menino rei acaba ganhando e conquistando o coração do povo. Mas existe um caso na Bíblia que para mim é o pior de todos os casos de inveja. De todos os relatos bíblicos que a Bíblia poderia relatar sobre inveja, para mim, esse caso aqui é o pior caso de inveja registrado na Bíblia. Marcos 15 diz assim, Pilatos falando: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Fazendo uma menção a Jesus. Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Os religiosos do primeiro século ouviram o que Jesus estava pregando. Os religiosos do primeiro século viram os milagres de Jesus, presenciaram o quanto Jesus estava influenciando a sociedade. E ao invés de se aproximarem de Jesus e querer parecer com Jesus, era mais fácil matar Jesus do que parecer com Ele, do que querer ser igual a Ele. Quando o assunto é inveja, a questão não se resume a ter e não ter. Quando o assunto é inveja, o que está em assunto aqui pendente não é ter ou não ter. Quando o assunto é inveja, a doença gerada é a insatisfação de não ter e o desejo de quem tem perca o que tem. Esse é o ponto da inveja, não é sobre ter e não ter. É insatisfação com o que tem, porque o invejoso perde o prazer na própria vida, nas próprias conquistas, naquilo que ele já tem. O grande problema da inveja, o grande problema dessa doença chamada inveja, é a insatisfação de não ter e o ódio de quem tem. O desejo mortal, destrutivo de quem tem. Vamos olhar novamente para o Salmo 73. Olha só o que acontece com Asaf. No Salmo 73, no versículo... No Salmo 73, no versículo 3, olha o que Asaf fala. Salmo 73, 3. Asaf falando: tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf diz no Salmo 73, eu olhava para os ímpios e via eles prosperando e eu invejava. Agora, olha o desejo de Asaf, versículo 4 e 5. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos, não são atingidos por doenças como outros. Em outras palavras, Asaf está falando para Deus: Deus, olha lá para os ímpios. Eles estão prosperando e eu não. Eles estão saudáveis e eu fico doente, eles ficam saudáveis. Deus, olha para eles. Eles estão livres de fardos e eu tenho que carregar fardo. A inveja, ela afligiu tanto Asaf, que quase Asaf perde a fé. Olha o que ele diz no versículo 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Versículo 14. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Asaf olha para os ímpios, vê os ímpios prosperando, vê os ímpios felizes, vê os ímpios saudáveis, e ele pensa: é inútil ficar com meu coração puro, é inútil essa minha consagração a Deus, porque eles que são ímpios prosperam e eu que sou consagrado sofro. Isso soa familiar para você? Você já ouviu algo parecido? Talvez você já tenha ouvido o ditado que a inveja mata. E eu acho que de fato a inveja mata. A inveja mata, esse é um bom ditado. Só que a inveja não mata o invejado. A inveja mata o invejoso.
A inveja mata sim, mas não o invejado. A inveja mata o invejoso. Porque o invejado, ele continua vivendo a vida dele tranquilamente. Salmo 73. Asaf está invejando os ímpios, e os ímpios? Nem aí. Estão vivendo a vida deles como se nada estivesse acontecendo. E Asaf, o invejoso, está se corroendo. A vida dele para, a fé desfalece, a alegria vai embora. A inveja mata, mas não o invejado. A inveja mata o invejoso. E ela começa a destruir a vida do invejoso. Olha o que Asaf fala no versículo 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha o que Asaf está falando. Asaf está falando para Deus. Deus, quando meu coração estava amargurado e quando eu senti inveja, Deus, eu agi como insensato, ignorante. A minha atitude para contigo, Deus, era de um animal irracional. Sabe por que Asaf falou isso? Porque a inveja bestializa o homem. A inveja transforma o homem num animal que começa a agir por instintos, que perde totalmente a noção da razão, da realidade. A inveja, ela desperta no ser humano o desejo da destruição. Não é mais só a conquista, mas agora é a destruição de quem tem. A inveja, ela infectou e despertou o instinto destrutivo em Caim, nos irmãos de José, em Saul, nos fariseus, e ainda hoje a inveja atinge muitas pessoas que estão sendo destruídas, corroídas por esse desejo de ter e pela vontade de que quem tenha seja destruído. Asaf, no Salmo 73, ele tem que parar e fazer uma reflexão. Deus, o que está acontecendo? Eu olho para o ímpio, eu desejo tudo o que ele tem. Mas Asaf começa a parar e a refletir sobre isso, e aí ele chega a 3 conclusões. Primeira conclusão que Asaf chega: Deus, eu sou invejoso. Para que Deus comece a tratar Asaf, ele tem que chegar primeiro a 3 conclusões. A primeira: Deus, eu sou muito invejoso. Eu estou olhando para o que o outro tem, e eu desejo que ele perca e também seja destruído. Eu sou invejoso. Asaf chega à conclusão de que ele não apenas era invejoso, mas que essa inveja estava destruindo a vida dele. Porque enquanto ele cobiçava o que ele não tinha, ele desprezava o que ele já tinha. Asaf chega à conclusão de que ele precisava dar um basta nisso. Porque ou ele continuaria invejando, e sua vida seria arruinada, ou ele iria parar de invejar para que Deus começasse a trabalhar na sua vida. Essa foi a conclusão que Asaf chega. Mas e você? E você ouvindo essa mensagem nesta noite? Qual é a conclusão que você chega? Diante dessa mensagem, você não pode sair daqui sem responder a pergunta: você é invejoso? Você é invejosa? Para a gente concluir essa mensagem dessa noite, fala para mim, você é uma pessoa invejosa? Se te restam as dúvidas disso, se você não está muito certo, eu proponho que possamos fazer um teste. Teste da inveja. Vamos fazer o invejômetro aqui. Vamos fazer um teste para descobrir o quanto existe de inveja em nós. E não adianta fechar o olho não, estou falando com você. Presta atenção. Teste de inveja. Vamos detectar se somos invejosos. Primeira pergunta. Como você reage quando você fica sabendo que alguém conquistou algo que você queria? Como é que você reage diante dessa situação? Teste da inveja. Como você reage quando você está diante de alguém que é melhor que você? Teste da inveja. Como você reage quando alguém passa a receber a atenção e a admiração que antes era destinada a você? Antes você era o queridinho, o preferido, o centro de atenções. Aí chegou alguém e começa a ser o centro de atenções. Isso acontece com irmãos mais velhos.
Os caçulas chegam. Quem é caçula aqui? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que eu também sou caçula. Quando o caçula chega, o mais velho fica com inveja, porque perdeu a atenção. Como você reage quando você perde as atenções que antes era dada a você? Teste de inveja. Como você reage quando parece que dá tudo certo para os outros e para você nada dá certo? Como é que você reage a isso? Teste de inveja. Como você reage quando alguém consegue fazer o que você não consegue fazer? Você tenta, desiste. Aí vem alguém sem pretensão nenhuma e faz. Como é que você reage a isso? Se você reage a essas situações com alegria, com admiração ou com indiferença, se isso não te atinge, parabéns. Você não é uma pessoa invejosa. É muito provável que você não seja uma pessoa invejosa. Eu vi gente falando assim, Se você está diante dessas situações diariamente, e você, tanto faz, para mim isso é indiferente. Ou você fica feliz, poxa, um amigo meu conseguiu fazer isso, o meu cônjuge conseguiu, eu estou feliz por ele. Se você se alegra com isso, parabéns. É muito provável de que você não seja uma pessoa invejosa. Agora, se diante dessas situações, ou situações parecidas com essa, você fica com um ódio profundo, com vontade de matar alguém, se não fosse crime você matava. Se você fica com ciúmes, se corroendo, tentando morder a testa de tanta raiva que você fica, de ciúmes. Se você fica extremamente chateado, deprimido, começa a murmurar e a maldizer diante dessas situações, cuidado, porque é muito provável que você já esteja infectado com o vírus da inveja. A inveja, ela é uma doença que precisa ser combatida. Nós precisamos combater a inveja em nossas vidas, se somos invejosos, ou nos prevenir desta doença destrutiva. E existe um único jeito que Deus nos deu para combater e prevenir a inveja, que é a caridade. A caridade é a maneira que Deus nos deu para combater a inveja. Eu sei, talvez quando você ouça falar em caridade, você pensa na ação de dar algo a alguém. Só que caridade vai muito além disso. Caridade vai muito além do simples ato de dar algo para alguém. A caridade, ela é a cura para a inveja, porque justamente ela contrapõe a inveja. A inveja nos faz olhar as pessoas de baixo para cima. A caridade nos faz olhar para as pessoas através de nós. O que é que eu posso fazer por você? Se na inveja existe esse espírito competitivo, na caridade existe esse espírito doador. Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Se a inveja ela vem para destruir o próximo, a vida do próximo, a caridade vem justamente para reconstruir a vida do próximo, porque ela obedece o segundo maior mandamento. Primeiro maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E qual que é o segundo? Amar o próximo como a si mesmo. A caridade nos faz olharmos para o próximo através de nós e amar o próximo através de nós. Já não existe mais o desejo de ter o que o outro tem. Na caridade existe a vontade de que o outro realmente decole, dê voos altos, que ele conquiste grandes coisas. A caridade também tem um filho. E este filho da caridade precisa ser gerado em nós, para que não exista espaço para inveja em nossas vidas. O filho da caridade que precisa ser gerado em nossas vidas é o contentamento. Repita comigo, contentamento. Precisamos de contentamento para
combater e prevenir a inveja. É o que Asaf diz no Salmo 73. Como é que ele foi curado da inveja? A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Asaf reconhece que ele era invejoso, que a inveja estava destruindo a vida dele, mas aí ele começa a olhar, ele para de olhar para aquilo que ele não tem, e começa a olhar para aquilo que ele tem. Não, realmente, eu fico doente às vezes. Realmente, meu coração fraqueja, meu corpo fraqueja. Mas eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está distante de uma oração de mim. Quem é que tem um Deus como o Deus que eu tenho? Percebam como que o contentamento, ele elimina qualquer espaço de inveja. Porque a inveja está preocupada no ter. O contentamento fala, graças a Deus, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho. Quem está contente com o que tem, não tem olhos para cobiçar o que não tem. Quem está contente com o que tem, não tem tempo, nem interesse em reparar no que o outro tem. Quem está contente com o que tem, não se preocupa com aquilo que não tem, porque está satisfeito com aquilo que já recebeu. Assim como muitas doenças são curadas e prevenidas pela prática de simples exercício, nós curamos a inveja em nossas vidas com pequenos exercícios, com uma prática diária de amanhecer e de dormir e falar, Deus, obrigado. Obrigado pela vida. Deus, eu estou doente hoje, mas eu não estou no leito. Ou Deus, eu estou no leito, mas eu tenho uma expectativa de cura. Deus, obrigado, porque eu não tenho muito, mas com o pouco que eu tenho, até aqui o Senhor tem me acompanhado. É uma prática simples e diária. Não é algo que eu faço uma vez. Tá bom, pastor, hoje eu vou sair daqui contente da vida, que eu tenho o melhor pastor do mundo, e eu também tenho a melhor igreja do mundo, e eu estou feliz. Aí chega amanhã, nem gostava tanto daquele pastor mesmo, nem daquela igreja. É uma prática diária. Contentamento é uma prática diária. Pelo menos é o que eu acho que o apóstolo Paulo quis nos dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não que eu não esteja necessitado. Gente, se vocês acharam que eu não preciso de nada, vocês se enganaram. Não é que eu não estou necessitado. A questão é que eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Não é que eu não precise de nada. A questão é que eu sou contente com o que eu tenho. Não é que eu não precise, mas é que eu sei dar graças a Deus pelo que eu tenho. Como na mensagem passada, na semana passada, eu não poderia vir aqui somente e falar, é isso aí mesmo, se você é invejoso, se arrependa, se você não é invejoso, cuide do seu coração e seja caridoso. Essa semana também, eu precisei orar, precisei jejuar e perguntar para Deus, Wilson, sou invejoso? Eu acho que a hora que vocês mais esperavam era essa pregação, né? Na hora que eu ia falar de mim, né? Eu orei, eu falei, Deus, sonda meu coração, Deus, eu tenho invejado alguém, eu tenho tido inveja, eu tenho sido invejoso. E quando eu comecei a fazer essa oração essa semana, eu estava orando essa semana por isso, e pedindo para Deus me revelar se existia algum resquício de inveja, alguma pequena parcela de inveja da minha vida, Deus me lembrou de uma história, de algumas situações. E uma delas, talvez o caso mais recente de inveja que eu tive, eu tô com vergonha, mas vou falar. Eu tinha inveja do William Bonner, gente. Eu tenho que confessar. Eu estava em Curitiba, e lá em Curitiba eu era supervisor de vendas, e eu almejava que a minha carreira, ela decolasse. E eu me esforçava ao máximo para ser um grande supervisor de vendas e conseguir chegar à gerência da minha empresa. E eu olhava para o Bonner e eu falava, maldito Bonner. Olha como ele é perfeito. Olha como ele parece ser um profissional completo.
Olha que exemplo de profissional. Eu não conseguia assistir o Jornal Nacional, gente, que eu olhava pro Bonner com raiva. Porque eu falava, poxa, por que Deus, consegue chegar até lá onde ele chegou e eu não consigo? Deus, por que o Bonner consegue e eu não? Eu tinha inveja do Bonner, gente, eu tinha. E aí uma vez eu estava chegando do trabalho, naquele dia difícil, quem é vendedor sabe. Quem é vendedor, já foi vendedor aqui? Levanta a mão. Sabe aquele dia que você nunca não vendeu nada? Que você saiu cedo, você batalhou, você foi, você usou os melhores argumentos, até chorou, mas não vendeu nada. Eu estava com esse dia. Aí eu estou lá na frente do portão do prédio em que morávamos em Curitiba, eu estacionei o carro e eu comecei a murmurar. Eu falei, Deus, que vida miserável a minha. Poxa, Deus, não sobra nada do meu pagamento, Deus. Parece que eu trabalho para pagar, não sobra nada. Que vida é essa, Deus? Enquanto o Bonner está lá, viajando com a Fátima Bernardes. Poxa, Deus, não sobra nada, Deus. E eu estava chateado. E aí eu nem abri o portão, estava com o carro parado, ligado, em frente ao portão, e brigando com Deus, bravo com Deus. E Deus me perguntou assim, não sobra nada? Falei, não, Deus, não sobra nada. E ele falou assim, e falta alguma coisa? Não, Deus, faltar não está faltando nada. Então você está reclamando que não está sobrando, mas não está agradecendo porque não está faltando nada, né? Falei, é verdade, Deus. O Senhor tem razão, como sempre. Como sempre, o Senhor tem razão. Ao invés de eu estar olhando para do que eu não tenho de sobra, eu deveria ser mais grato, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. E eu sinto que naquele momento Deus me curou da inveja. Eu sinto que naquele momento Deus tratou a minha vida de não ficar olhando para o que me falta, de não ficar olhando para aquilo que eu tenho necessidade, mas de voltar meus olhos para aquilo que eu tenho e dar graças a Deus pelo que tenho. E dar graças a Deus porque eu pertenço a um Deus que pode transformar a minha vida em segundos. Em segundos. Sabe de outra pessoa que eu tinha inveja? Vocês gostam, né? Eu tinha inveja da Zezé de Camargo, gente. Depois que eu assisti o filme Dois Filhos de Francisco, eu fiquei com inveja da Zezé de Camargo. Porque eu fiquei pensando assim, Deus, como é que pode um homem como o Zezé de Camargo ter uma inspiração para escrever uma música que marcou uma geração inteira? Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Gente, eu assisti Dois Filhos de Francisco, eu fiquei com ódio de Zé de Camargo. Porque ele fez essa música, não marcou gerações? Vocês lembram desta música? Ele vendeu 1 milhão de discos por causa desta música. E eu pensei, Deus, por que o Zé de Camargo, Salmo 73, que é ímpio, tem uma inspiração dessa? E eu que sou crente não tenho inspiração para fazer um versinho de uma música de louvor. E Deus me falou quando eu assisti Dois Filhos de Francisco. O Zezé de Camargo, você sabe quantas horas ele passou para compor essa música? Assiste o filme de novo e olha o que ele passou na vida dele para ele chegar onde ele chegou. Não é do nada que as pessoas conquistam as coisas. Não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Vem com suor, vem com trabalho. Você quer compor música para mim? Me perguntou Deus. Passe pelo que ele passou então. Dedique tempo, esforço, dinheiro. Dedique a sua vida. Quem sabe eu te dou uma inspiração, como ele teve para compor aquela música. É o amor. E aí eu falei, o Senhor tem razão de novo, Deus. Eu não tenho por que invejar o Zé de Camargo, porque eu não sei qual foi a inspiração para ele compor essa música, eu acho que foi o amor. Mas eu tenho o Espírito Santo que pode me inspirar a compor canções mais lindas e para alguém melhor, que é o Senhor. A inveja ela é combatida quando Deus encontra em nós um coração quebrantado, contrito, disposto a agradecer pelo que já tem. Mas esse sou eu.
Essa semana eu orei e Deus falou, não filho, você está curado, você não tem inveja. Até hoje, até domingo, né? Até domingo, até agora, você não é invejoso. Mas esse é o Wilson. E você? Você é invejoso? Você é invejosa? Você tem inveja do William Bonner, do Zé de Camargo ou de quem quer que seja? Não sinta inveja de quem tem o que você não tem. Se alegre porque você tem o que talvez muitas pessoas gostariam de ter, que é a vida eterna em Cristo Jesus. A inveja vem com a satisfação do não ter. Mas Deus pode restaurar sua noite nessa vida, quando você der graças, nesta noite, por aquilo que você tem.